paz do Senhor, meus queridos irmãos. Esse é o canal Fé em Foco, Palavra e Louvor. E esse quem vos fala é o irmão Armando Vera. E no vídeo de hoje vou estar trazendo a terceira parte da série do nosso canal sobre o livro de Gênesis. Mas antes, se inscreva no nosso canal, deixe seu like, compartilhe com seus amigos. Comentem abaixo o que vocês acharam do vídeo. Chegamos à terceira parte da série no nosso canal sobre o livro de Gênesis. E hoje vamos estar falando sobre o nosso pai na fé, Abraão. Quando olhamos para a história de Abraão, vimos a história de um homem fiel, justo, que obedece à voz de Deus e é um homem lembrado, até hoje um dos patriarcas da fé, e hoje é exemplo para todos os cristãos. Abraão ele era natural de Ur dos Caldeus, na Mesopotâmia. E é interessante, meus irmãos, que essa terra era uma terra marcada por idolatria, por paganismo. As pessoas não adoravam ao Deus verdadeiro. E Deus chama Abraão e faz uma linda promessa. Deus diz a ele para ele sair da sua terra, do meio dos seus parentes e ir para a terra que Deus lhe mostraria. E Abraão obedece à voz de Deus. Deus promete que a sua descendência seria como as estrelas do céu e como a areia da praia. E Ló sai junto com a sua esposa e seu sobrinho Ló. Vale destacar que o nome de Abraão e de Sara não eram esses, mas sim Abrão e Sarai. Mas por causa da promessa, Deus muda os seus respectivos nomes, porque significa pai e mãe de multidão. E Abraão, ouvindo a voz de Deus, vai para Canaã e acampa suas tendas ali. E a Bíblia vai falar que houve um período de escassez, de seca, e eles tiveram que ir para o Egito em busca de alimento, em busca de refúgio, porque a escassez era grande. E a Bíblia vai falar que houve um período em que eles passaram lá e novamente eles voltaram para a Canaã. E a Bíblia vai falar que os pastores de Ló e os pastores de Abraão entraram em conflito, pois eram numerosos os seus rebanhos. E eles tiveram que se separar. E Abraão fala para Ló escolher o lugar que ele iria para o outro. E Ló escolhe as campinas do Jordão, onde estavam situadas as cidades de Sodoma e Gomorra. E Abraão, ouvindo a voz de Deus, vai para Hebrom. Porém, a promessa ainda estava de pé. E Deus falou que da sua descendência seria gerada grandes nações, uma grande nação, como as estrelas do céu e como a areia da praia. Abrão e Sara já estavam de idade avançadas. Então Sara tem a ideia de trazer a sua serva Agar para se deitar com Abraão, e só assim a sua descendência, segundo Sara, seria feito à vontade de Deus, porque nasceria o filho que traria sequência à sua descendência. Porém, essa não era a vontade de Deus, porque Deus havia feito a promessa para eles, para Abraão e para Sara. E Abraão concebe um filho chamado Ismael com a sua serva Agar. E passados algum tempo, finalmente Deus promete o que cumpre, e Abraão tem um filho com a sua esposa Sara, chamado Isaque. Esse era o filho da promessa. Deus ele é fiel e cumpre o que promete nas nossas vidas. Muitas das vezes nós queremos adiantar o processo, o querer fazer do nosso jeito. Mas Deus, quando Ele cumpre, não importa a forma que cumpre a promessa, mas Ele cumpre, porque Ele é fiel para cumprir o que promete. Em certa feita, Deus mais uma vez testa a fidelidade de Abraão. Ele pede seu filho Isaque em sacrifício. Não era costume de Deus fazer isso. Não é costume de Deus pedir sacrifício humano naquela época e nem hoje.
E Deus mais uma vez testa a fidelidade de Abraão. E Abraão então leva seu filho para sacrificá-lo a Deus. Porém Deus não permite e oferece um cordeiro. Apareceu um cordeiro e ele sacrificou. E mais uma vez Deus provou e aprovou a fidelidade de Abraão. E é por isso que Abraão hoje, ele é um símbolo de fé. Ele é o nosso pai na fé, porque ele foi um homem que ouviu a voz de Deus, foi um homem que ouvia as instruções de Deus e ele foi fiel até o fim da sua vida. E deve ser assim nas nossas vidas também. Nós devemos ouvir a voz de Deus, por mais que seja difícil, por mais que nós não entendemos, mas se Deus nos mandar ir, nós devemos ir. Se Deus mandar nós ficar, nós devemos ficar. Nós temos que ouvir a voz de Deus. Nós temos que olhar com os olhos da fé. Nós temos que olhar não só o que as vistas nos encanta, como Ló olhou para Sodoma e Gomorra, mas nós temos que ouvir o que Deus tem para nós. Então, que venhamos cada dia mais buscar ao Senhor e se espelhar nesse grande homem de fé chamado Abraão. E no próximo vídeo estarei falando sobre Jacó. Que Deus abençoe a todos. Amém.